Você está ouvindo ainda não apareceu. Imagino que já estejamos ao vivo. Lá em cima tem um contador com 21 segundos. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. É uma satisfação a gente fazer essa primeira edição de uma live aqui pela Associação dos Produtores do Estado de Santa Catarina. Hoje à tarde o debate não poderia ser muito diferente dos diversos debates que hoje se espalham no Brasil. Evidentemente, o impacto que a Covid-19 trará na economia e no setor elétrico em especial, que esse é o tema do nosso debate. Hoje eu tenho aqui comigo, começando pelo Paulo Arbex, que é o presidente da Associação Brasileira das PCHs e CPHs, companheiro já de 4 anos juntos, estamos juntos no conselho da APESC, e com o Paulo, a gente tem mantido uma relação bastante estreita. Também, doutor Alexandre Valtric, que foi o presidente da, então, Fátima, hoje IMA, por longos 4 anos, e hoje advogado que atua no segmento ligado a licenciamento ambiental, aos projetos ambientais, que traz seu know-how, sua experiência vivida naquele órgão licenciador e que, portanto, pode contribuir nesse aspecto em especial. Apresento a vocês também Ana Pet, ou Petit, ela que me corrija, por gentileza, que é a presidente da Megawatt. A Megawatt é uma empresa do Grupo Comer, que é uma consultoria cuja atividade principal e preponderante é prover de informações adequadas e basadas para o setor elétrico. É uma empresa relativamente nova, mas que conta com seus quadros profissionais do mais alto gabarito, que podem propiciar a análise que os nossos associados eventualmente podem fazer uso nas suas tomadas de decisão. Nosso tema hoje, portanto, é qual o impacto terá o Covid-19 no setor e as expectativas que a gente pode ter a partir dele, né, dessa retomada que se pode pensar para o segundo semestre e para o pós-Covid. Uma série de perguntas, evidentemente, que o nosso participante assistente pode fazê-las durante o desenvolvimento da conversa, mas eu gostaria de abrir com alguns tópicos que desejo colocar e que podem, enfim, delinear a nosso debate. Um que está hoje bastante saliente é a queda do PIB. O FMI divulgou uma projeção bastante preocupante para o PIB mundial, em especial para o PIB brasileiro, uma queda de 5,3% abaixo, portanto, a queda do PIB mundial será, na projeção deles, de 3%. Muito se fala que nós estamos numa situação muito similar à que foi vivida em 1929, né? Uma recessão prolongada. É isso que se pode esperar? Há outros analistas que entendem que nós teremos um decréscimo importante do PIB, mas um pullback imediatamente seguinte, ou seja, teremos uma situação como se fosse um gráfico em V. Bom, a queda do PIB certamente significa queda de consumo de energia elétrica, isso já está se verificando, né? Qual o impacto que nós teremos, não só nas distribuidoras, que novamente serão socorridas por recursos oficiais, como foram em 2014, e isso terá impacto, certamente, na conta do consumidor. Teria como ser diferente, fazer diferente, com base na experiência pretérita? Paulo, com a suspensão dos leilões, o que se esperar para 2021? A retomada será do ponto que paramos? Será que os preços serão tais e quais? Será que serão menores? Considerando que o nosso enfoque aqui é a Associação dos Geradores. Quem desenvolve projeto, Alexandre,
para levar a leilão, considerando o posicionamento do IMA recente, o projeto de lei na Assembleia, que postergou as licenças, deve continuar acreditando que haverá oportunidade, enfim. Nós temos uma série de assuntos e questões que devem ser debatidas e nós vamos ouvir da nossa audiência o que eles, evidentemente, nos propõem para o debate. Eu começo, então, solicitando que cada um fale da sua atuação na sua área e como enxerga, enfim, o que pode vir a ocorrer ou no segundo semestre, ou no próximo ano, considerando essa surpreendente situação que envolve os brasileiros e o mundo todo. Paulo, começo por você que esteve recentemente reunido com o ministro, representando a Abra PCH e outras associações do setor. O que é que o governo, como é que o governo está preparado nesse setor especificamente para minorar o estrago que a Covid vai produzir? Paulo. Tá. Olha, a gente sente que a gente percebeu, conversando com o ministro, com as outras associações, houve duas reuniões via remota, né? Uma com o Ministério e todas as associações, e depois uma segunda com a ANEEL. Nas duas reuniões, o ponto que a gente levou, nós, Abra PCH, levamos, e eu acho que foi um pouco nesse sentido houve um consenso, foi de que a gente precisa tomar muito cuidado com a forma de transmitir essa mensagem de não precisa, vamos aguardar, não precisa pagar a conta agora, vamos dar 90 dias sem cortar, tal. Isso não pode ser interpretado de jeito nenhum como não precisa pagar, fica tranquilo, porque isso sim seria um risco grande, né? Mas o ministro está muito preocupado com manter o setor funcionando. O consenso foi de que o setor elétrico é saudável, o setor elétrico está em bom estado, tem boas empresas, tal, e que a gente deve preservar isso daí. O ponto que a gente colocou foi que essa crise não é uma crise de desestruturação da economia, a economia está redonda, está funcionando, nós não temos banco quebrando, nós não temos quebradeira generalizada, ao contrário da crise de 1929, que as ações viraram pó, né? Quer dizer, a poupança da população mundial virou pó, da noite para o dia, na crise de 1929. Nessa daqui, a Bolsa teve uma queda muito grande, caiu quase 50% entre o pico e o mínimo, né? Saiu lá de 120, bateu, se eu não me engano, 60 ou 67, mas voltou, hoje está em 81. Quer dizer, não houve uma destruição da poupança, do capital financeiro mundial como houve em 1929. Então, nós não acreditamos que vai ser uma coisa lá em 1929. A linha do Banco Itaú, da McKinsey, parece ser melhor. Mas é importante que o governo dê liquidez, né? É uma crise de cunho. A solução para essa crise é mais keynesiana do que ortodoxa, né? É mais para Keynes do que para a Escola Monetarista de Chicago. O que o governo precisa fazer? Precisa prover liquidez para que as empresas que vão ficar 3, 4 meses, a gente não sabe ainda, tem muita incerteza correndo isso daí, mas o que não pode faltar é liquidez para atravessar esse rio e chegar do outro lado da margem. Tem muita incerteza médica, tem muito pouca ciência envolvida. A verdade é que esse vírus é novo, ninguém sabe perfeitamente como é que ele funciona, ninguém ainda descobriu um remédio totalmente eficaz para ele. Tem vários remédios que têm funcionado bem, mas nenhum deles passou por todas as etapas de aprovação. Quanto mais rápido se chegar a um remédio eficiente, a vacina acho que é mais longo prazo, né? Mas um remédio eficiente, um tratamento que funcione, mais rápido vai passar essa crise. A gente acredita que ela vai voltar, que a economia volta e volta relativamente forte. O Itaú fala em 5% de crescimento do PIB em 2021 e uma queda forte aí de acho que 1,5%, 2% para esse ano, né, acumulada. O que a gente propôs foi isso, que o governo coloque liquidez, dê ponte, dê financiamento para as distribuidoras,
para que elas possam honrar os contratos e o sistema continue solvente, sadio e funcionando redondo, né? E a gente acredita também que essa crise tem alguns pontos positivos, né? Na saída da crise, o que o ministro está mais preocupado, e o pessoal da ANEEL também, é incentivar aquelas fontes que geram mais emprego. Incentivar aquelas atividades econômicas que consigam gerar emprego mais rápido. E não tem nenhuma que gere mais rápido do que construção civil, construção de PCH, por exemplo, CGH, isso aí é emprego na veia, né? Você começou a obra, você bota lá um batalhão de operários, engenheiros, etc., numa cadeia 100% nacional, desde a elaboração do projeto ambiental, etc. É uma fonte que movimenta muito a economia nacional, né? E eu acho que todos os pontos que a PESC bate, que a PCH bate há um tempão, né, que é, poxa, por que nós estamos hoje dando subsídio para as indústrias mais poluentes e taxando as renováveis? Hoje a gente tem um Repetro aí que tem uma isenção fiscal para a indústria do petróleo de 18 bi por ano, e a gente cobra os impostos integrais das hidrelétricas e das solares. Hoje a gente está priorizando grandes grupos estrangeiros, nós estamos dando subsídio. Hoje a indústria eólica e solar tem isenções de IPI, ICMS e imposto de importação na aquisição de insumos, e 20% a mais do que as hidráulicas, e tem 10% a mais na hora de emitir a fatura do produto final, né? O que a gente pede não é para tirar nada de ninguém, né? É simplesmente dar o mesmo benefício para a nossa fonte, que é 100% nacional. Eu acho que abre uma série de portas, mais uma justificativa para manter a GD funcionando, viável e crescendo. Eu acho que abre uma porta para a gente rediscutir alguns pontos do novo modelo que ficaram esquecidos aí, que são muito importantes para a economia, né? Eu acho que eu já falei muito, eu vou deixar vou sair um pouquinho, né? É um tema que dá para falar meia hora, mas ninguém vai ter paciência para ouvir, né? Então, vou deixar aí para o... Muito bem. Ana Pet, a sua consultoria está fazendo que análise? Eu estava, antes de abrir essa sala, assistindo a live que a Comerc estava produzindo, com o Maílson da Nóbrega, com outros convidados, e também fazendo o que aqui a gente está fazendo, um desenho de cenário, uma preocupação, evidentemente, com a clientela, né, da Comerc. Ela, como uma gestora de energia, uma comercializadora, tem que estar olhando cenários e desenhando estratégias. Como é que a Megawatt está enxergando esse momento? O que é que pesa mais na hora de fazer uma análise de prospectiva para o setor? Boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, meus companheiros do painel, né? Agradecer o seu convite para participar dessa live, e boa tarde à audiência. O que a gente enxerga lá na Megawatt hoje, né, como acho que o principal ponto de dificuldade de se fazer alguma análise prospectiva é justamente ainda a incerteza, como você falou, dos efeitos de toda essa crise, né, de qual vai ser o tempo dela. A gente sabe que um dia ela vai acabar, mas quando ela vai acabar, acho que a gente não sabe ainda, apesar do que a China já está retomando suas atividades, então acho que a gente já começa a ter aí um horizonte de tempo, né, mas também como que a gente volta, né, qual vai ser esse tempo de recuperação, se vai ser algo muito rápido, se vai ser algo mais demorado. Então, acho que para o setor elétrico, né, acho que o que pode ser comentado e do que eu vou falar agora, para mim, são os dois fatores mais importantes para tudo que está sendo, então, discutido, que é a queda de demanda, que se comparado a abril de 2020 com abril de 2019, a gente pode observar uma queda de demanda aí de cerca de 12%, e essa queda de demanda é decorrência aí do isolamento social
e que, como consequência também desse isolamento social, tem todos os efeitos econômicos na atividade produtiva, seja ela de caráter industrial ou comercial, de serviços, o que pode levar aí também a um desemprego bastante grande, que a gente também não sabe qual vai ser a profundidade e qual vai ser também o tempo de recuperação. Então, por esses dois fatores, né, é que há incerteza, então, de como o setor vai se comportar como um todo, o setor elétrico como um todo, e aí a gente já vê algumas medidas sendo tomadas para mitigar alguns efeitos já de curto prazo, né, como, por exemplo, a ANEEL publicou a resolução 878, que como você comentou, já permitiu que não haja um corte de energia em função da inadimplência, não é perdoar a dívida, não é perdoar a inadimplência, nem evitar que não haja o pagamento da energia consumida, mas suspender o corte de energia para consumidores residenciais, em especial. A medida provisória 950, que liberou 900 milhões de reais do Tesouro Nacional para pagar todo o consumo de energia da subclasse baixa renda, né? Esses consumidores, parte deles somente tinha desconto de 100% na tarifa, mas agora todos eles passam a ter todas as duas medidas válidas por 3 meses, e é uma forma, então, de começar a contornar alguns efeitos nas distribuidoras, principalmente, né? Porque a preocupação, não só das distribuidoras, mas de todas as empresas hoje, é a preservação de caixa, né? Além, obviamente, da saúde de seus colaboradores, né? Mas em termos da sustentabilidade financeira, a preservação de caixa é muito grande. Então, indo para as distribuidoras, o que aí impacta, né, também os geradores, porque as distribuidoras são grandes compradoras dos geradores, há uma preocupação, então, para a sustentabilidade financeira das distribuidoras, para que elas consigam pagar as suas obrigações com os geradores e também com os transmissores. Nessa linha, além da suspensão de alguns prazos regulatórios de pagamentos de algumas multas relacionadas à qualidade, que também estão previstas na resolução 878, a MP 950 também trouxe aí a possibilidade de ser trabalhada uma solução como a conta ACR, que, como você também comentou, lá em 2014, foi uma solução também para ajudar o fluxo de caixa das distribuidoras, né? Só que os efeitos financeiros muito parecidos, só que eles são inversos, né? Lá em 2014 havia uma subcontratação num PLD muito alto, e agora o que se espera é uma sobrecontratação num PLD muito baixo. Então, o efeito de caixa, o efeito financeiro, ele é muito similar. No caso da conta CR, abrindo essa possibilidade, se ela for efetivamente implementada, os efeitos vão para a tarifa dos consumidores, né? Só para fins de comparação, a conta CR foi no valor de 21 milhões de reais, e o que está sendo falado de valor atualmente é de 12 a 15 bilhões, então ainda seria um valor um pouco menor do que a gente viu lá em 2014, embora também esse valor eu entenda que ainda é incerto por conta do que eu falei no início, de que ninguém sabe ainda qual vai ser a extensão dessa crise. Em paralelo, a gente já vê um movimento no ambiente livre, porque basicamente são indústrias e comércio, que também tiveram, então, a queda de demanda, e aí está havendo uma discussão sobre os contratos de compra e venda de energia nesse ambiente, né? A gente tem visto aí algumas discussões sobre a ligação de força maior, mas aí, dando até um pouco a visão do nosso sócio majoritário, que é a Comerc, né, essas discussões têm que ter muito cuidado, tanto no ambiente livre quanto no ambiente regulado,
porque existe uma cadeia de contratos, existe toda uma sustentabilidade do setor, e havendo uma necessidade de discutir algum contrato, que se busque a via negocial, né? Que não se parta para uma judicialização imediata, às vezes que o judicial sozinho também não vai resolver, porque muitos contratos prevêem cláusulas de arbitragem. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado. E toda solução que for buscada, eu acho que o que vale a pena comentar é que a gente tem que pensar no longo prazo estrutural do setor. Então, como a retomada de leilões lá na frente, que foram suspensos, né, temporariamente, o prosseguimento do PLS 232, né, que prevê a abertura de mercado e todo um conjunto de diretrizes, né, para abrir esse mercado de forma sustentável, de forma a permitir a expansão, e que as soluções, então, conjunturais em função dessa crise, não prejudique toda a discussão estrutural futura do setor. Então, essa é a nossa visão lá na Megawatt, uma visão de otimismo no sentido de que a gente não pode esquecer que tem muitas coisas para serem discutidas, debatidas no setor, aprimoradas, e que essas discussões não podem ficar esquecidas em função dessa situação grave, porém conjuntural. Muito bem, eu acho que vou retomar um desses pontos depois contigo, especialmente porque nós temos algumas pendências que não foram resolvidas, como é o caso do GSF, né? Mas eu gostaria agora de passar a palavra para o doutor Alexandre, para que ele pudesse dizer um pouco os seus clientes, em que nível de preocupações buscam o seu auxílio. Com base na sua experiência, você entende que o que tem sido proposto, essa postergação, que foi um projeto de lei na Assembleia de Santa Catarina, me refiro em especial, de 120 dias das licenças já emitidas, atende todo o processo, ou é necessário pensar num depois desses 120 dias, porque já antes disso estávamos com uma série de licenças atrasadas que estavam eventualmente dificultando a participação de alguns desses nossos empreendedores nos leilões que iriam acontecer, o A-4 e o A-6 deste ano. A seu juízo, nós estamos no caminho certo? Há algo mais a ser feito? O que pode dizer, doutor Alexandre, nesse aspecto? Bom, boa tarde a todas e a todos, boa tarde, Ana, Paulo, Gerson. É um prazer a gente poder estar aqui nesse fim de tarde debatendo as expectativas, o que a gente está vivendo nesse momento muito triste para toda a sociedade, mas que com toda certeza, usando aquela famosa frase que hoje está muito em moda, vai passar e nós vamos acabar superando mais essa diversidade como seres humanos pensantes que somos, e eu tenho certeza que isso logo vai ser um ponto na história. No nosso caso, Gerson, acho que vamos fazer uma retrospectiva da questão ambiental do ponto de vista da sua regulação, da sua normatização. Nos últimos 30 anos, nós estávamos passando por um período de reformulação, de toda a sistemática do meio ambiente no país, de toda a sistemática do licenciamento ambiental, da fiscalização, de toda a lógica que se usou por muito tempo nesse país em relação à questão da criação de uma burocracia estatal que se mostrou ineficiente para fazer o devido controle e o devido ganho ambiental que se esperava dela. E a gente estava caminhando para e passo aí para que se pudesse começar a resolver alguns problemas que já são tidos por décadas aí. Os empreendedores sofrem todos os dias quando vão pensar em empreender nesse país, não só no setor elétrico, mas em todos os setores econômicos aí da nossa sociedade. E a gente vinha caminhando por uma flexibilização melhor da questão do licenciamento ambiental, uma modernização maior dos órgãos ambientais.
e instituição de novas tecnologias, tecnologias que realmente vão poder fazer a frente da substituição, muitas vezes, de tarefas que são meramente burocráticas, cartoriais, por análise mais amplas, efetivadas, com mais celeridade. E isso a gente vem caminhando, eu tenho o conhecimento quase em todos os órgãos do país, se pensa na questão da modernização do rito do licenciamento, do rito dos procedimentos de licenciamento, e até para destravar, né? A gente sabe que tem muito recurso que está, nesse momento, muito antes, inclusive, da própria pandemia, que já estava parado dentro dos órgãos ambientais, aguardando, né, autorizações que, por vezes, elas são, volto a insistir, meramente cartoriais. Então, a gente, já há algum tempo, o setor ambiental, tanto por iniciativa privada ou no próprio poder público, diversos órgãos do país, eles estão estudando metodologias, métodos e alternativas para que a gente possa continuar tendo um país onde a sustentabilidade, sim, ela tem força, mas que também é um país que permite que se possa empreender. Nesse momento especial, a gente teve que tomar providências urgentes em algumas unidades da federação, os órgãos ambientais tiveram que se adequar, legislações esparsas aqui e acolá, para definir algumas situações para que se possa passar por esse período emergencial aí, sem causar nenhum transtorno um pouco mais sério. Nosso caso aqui, por exemplo, lei que prorroga prazo de vencimento de licença, que isso deve ser uma ideia, o país todo provavelmente vai adotar, porque há necessidade, nós não vamos ter fôlego suficiente nesse meio para poder estar pensando em prorrogação de licença, e ao mesmo tempo fazendo com que as pessoas que estão afastadas do seu local de trabalho, trabalhando em home office, possam continuar fazendo o seu trabalho no dia a dia. Então, o Legislativo foi chamado a cumprir a sua missão e ele tem cumprido. Pelo menos aqui no nosso estado, Santa Catarina, a gente vê que a Assembleia Legislativa, né, ela tem se manifestado, tem procurado desenvolver algumas normas que vão ser úteis para que a gente possa superar esse problema, que eu insisto, ele vai ser superado. Na questão do setor elétrico, nós temos diversas dificuldades do ponto de vista ambiental e que vão ter que ser superadas, né, agora muito mais pós-pandemia. A gente tem sempre aquela máxima de, a gente, por enquanto, infelizmente, nesses últimos dias, a gente olha muito o lado negativo, a questão da economia, a questão das vidas que estão sendo ceifadas aí por conta dessa doença, mas vamos começar a enxergar um pouquinho lá na frente também. Vai ter que se chegar o momento, e isso é inevitável, que todo mundo vai ter que sentar na mesa e começar a resolver os problemas burocráticos, né, que foram criados nesse país. Os órgãos de fiscalização vão ter que trabalhar junto com os órgãos ambientais, a sociedade civil organizada, as empresas vão ter que trabalhar para que a gente possa definir, sim, o melhor modelo, né, para a questão do licenciamento no Brasil, para que não seja esse arcaico, um modelo que age de vista ambiental e que, ao mesmo tempo, é um motivador de um entrave que nós vamos ter que superar. Então, por vezes, nos momentos de crise, a gente consegue enxergar alternativas. Por exemplo, esse modelo de licenciamento trifásico que nós temos no país. Por que não se pode pensar agora, junto aos órgãos ambientais, junto aos órgãos de fiscalização, se alguém já possui, por exemplo, uma licença ambiental prévia, por que não tem que esperar 1 ou 2 anos pós-pandemia para que essa pessoa possa começar a se instalar? Por que não se pode imediatamente já se liberar a licença de instalação para ela, para que ela já comece a produzir, gerar emprego e fazer o ciclo novamente se movimentar? São situações que nós vamos ter que estar pensando. Por que eu não posso unificar procedimentos nesse momento? Um momento excepcional. Em momentos excepcionais, a gente precisa de medidas excepcionais. O nosso licenciamento no país é um licenciamento ordinário. É feito por um modelo e por um momento que não existe nenhum problema excepcional. Mas nós estamos vivendo, sim, e viveremos, né, nos próximos meses e anos, situações excepcionais. Então, é chegada a hora de a gente também analisar a questão ambiental sobre esse prisma. E aqui ninguém está falando que é para se fazer um libera geral, para que todo mundo possa fazer o que quiser nesse país. Não é isso. Modelos, métodos, a gente já tem em diversas unidades da federação,
temos licença por adesão e compromisso, temos licenciamento automático, temos renovação automática de licença, sistemas de informática que estão funcionando muito bem, né? Hoje nós estamos aqui conversando com quase todos os pontos aí do Brasil, em um modelo diferente, que alguns meses atrás ninguém pensava nessa, né, que teríamos que nos adaptar a participar de 4, 5 reuniões virtuais por dia, e a tecnologia vai se mostrar suficiente para isso. Por que a gente não pode pensar também em utilizar essa tecnologia para as questões ambientais? E agora é a hora de ser chamado o legislativo para que as leis tenham que ser alteradas. Nós temos um projeto aí de lei geral de licenciamento que está há muito tempo parado no Congresso. A gente precisa definir um marco regulatório do licenciamento, a gente precisa definir outras opções, ouvindo, né, os empreendedores, ouvindo o setor elétrico, para que o setor elétrico diga, olha, nós temos um gargalo aqui, vamos encontrar uma solução para isso. Então, eu dentro dessa onda de muita notícia ruim, mas eu também enxergo com um pouco de otimismo o que pode acontecer mais à frente, né? O que pode acontecer por iniciativa do poder público, volto a dizer, com a união de todos os entes que fazem parte, né, desse poder público, os órgãos de fiscalização, partindo da ideia, e eu acho que é chegada a hora da gente partir dessa ideia, de que empreendedor no Brasil não é bandido. Então, se não é bandido, ele tem sim que ter a sua vontade respeitada, e ele tem sim que ser autorizado a fazer o que tem que ser feito, de acordo com a lei, mas você tem que confiar. Eu digo isso porque, por exemplo, a gente tem modelos de licenciamento automático no Brasil. Você faz o estudo ambiental, você tem os seus profissionais, gasta uma infinidade de dinheiro para produzir, às vezes, um estudo, esse estudo ele é deixado de lado e vamos ter que aguardar o posicionamento do poder público para dizer aquilo que, na verdade, o seu técnico já disse. Então, são essas situações que nós vamos ter que amadurecer, mas eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir superar esse momento e vai conseguir superar para melhor. Essa é a hora de todo mundo... Porque quando a gente está numa situação que todo mundo está no mesmo barco, ou a gente se abraça, ou realmente o barco afunda. E agora é o momento de se fazer isso. Muito bem. Eu queria registrar que nós estamos com uma participação de 80 pessoas nos acompanhando nesse momento, e, em especial, agradecer ao jornalista Roberto Azevedo, que está nos assistindo, nos prestigiando, e certamente vai repercutir esse nosso debate, essa nossa live. Paulo, você tem muita experiência de participar em leilões, você é um empreendedor, empreende aqui em Santa Catarina, mas você é um homem que veio do mercado financeiro, com larga experiência no mercado financeiro. Quando você fala de garantir a liquidez, você entende que essas medidas, até agora adotadas, elas estão surtindo efeitos? Nós estamos ainda um pouco bloqueados pelo nosso jeito tradicional de fazer as coisas? Está chegando dinheiro na ponta? Você consegue saber das pessoas com quem você se relaciona, que estão procurando linhas de capital de giro, financiamentos, enfim, se alguma coisa mudou na postura? Porque, enfim, eu estava ouvindo uma live anterior e entendo que, pelo aquilo que se constata, não houve uma mudança muito importante neste aspecto, né? Nós temos aqui no estado de Santa Catarina o Banco de Estado de Desenvolvimento Econômico, o BADESC, que tem uma linha especial, que está tendo uma grande procura, mas continua com bastante restrição no quesito de garantias, o que inviabiliza muito desses acessos. Então, uma coisa é anunciar essa irrigação de recursos, que é muito fácil para as distribuidoras, porque elas são facilmente identificadas, todas elas têm um rating de crédito já estabelecido, elas já têm uma experiência anterior, é fácil chegar dinheiro à distribuidora, mas a economia, de modo geral, você enxerga, a nossa indústria catarinense ou paulista, como é seu caso, como é que você enxerga se a irrigação de liquidez está chegando à ponta? Por favor. Olha, vou ser sincero, tá? Eu vou seguir a linha aí do direis a verdade vos libertará, né? Vamos usar lá o São João, não lembro qual era o santo. Mas não está chegando ainda não, tá? O Banco Central reduziu o compulsório dos bancos, injetou, liberou dinheiro para os bancos, o Banco Central
melhorou as linhas de desconto, o Banco Central está fazendo uma série de medidas para melhorar a liquidez do setor financeiro. Mas logo nas primeiras semanas, depois que a crise recrudesceu um pouco, o que a gente percebeu foi um movimento contrário dos bancos, né? Eles triplicaram os spreads. Estou falando isso de casos concretos de associados nossos. Tem um associado nosso que tinha a linha aprovada para ser desembolsado em 3 tranches, o banco falou, ó, só que essa segunda tranche aqui, pô, essa crise agora, força maior, olha, agora o spread não é X, é 3X, tá? Acima do CDI. Então, infelizmente, esse tipo de coisa aconteceu no começo. Eu quero crer que tenha sido uma primeira reação, o banco assustado aí, querendo esperar um pouquinho, 1, 2 semanas para ver o que ia acontecer, mas isso não pode acontecer, e eu sei que hoje está havendo uma reunião houve uma reunião da Fiesp com o presidente do Banco Central, em que o SCAF bate forte, né, reclamando disso, falando, ó, pô, peraí, o Banco Central, o governo brasileiro pega dinheiro do contribuinte, coloca nos bancos para melhorar a liquidez e aí os bancos, em vez de aumentar a liquidez, aumenta a taxa. Então, assim, ainda não chegou, a gente espera que tenha sido uma primeira reação e que isso seja corrigido, né? Mas o principal problema é esse. E, assim, eu acho que a gente, hoje no editorial do Estadão, eu acho que o Mesquita lá foi muito feliz no tema dele, né? Ele falou assim que o principal problema do Brasil é a privilegiatura, né? Que a gente vive num regime de privilegiatura. E é verdade, né? Infelizmente, os setores dos grandes empresários que têm mais recurso para bancar think tanks da vida, para bancar ONGs da vida, para bancar exércitos aí de advogados, lobistas, tal, sempre conseguem conduzir a coisa para o seu lado, infelizmente, né? Eu acho que essa crise vai criar um ambiente propício para os pequenos que têm um mínimo de organização, como a PESC, como a ABPCH, como várias outras, a BGD e outros setores, que entra e olha, escuta, chega, daqui não passa mais, não dá, as coisas têm que funcionar. As economias mais desenvolvidas e socialmente mais justas do mundo são aquelas baseadas em micro, pequena e média empresa. 60%, 70% dos empregos do mundo vêm das micro, pequenas e médias empresas. Acho que isso deve melhorar, surge mais uma oportunidade para a gente fazer um trabalho nesse sentido. Mas isso precisa funcionar. A liquidez que o Banco Central está dando para os bancos precisa chegar na ponta. E se não chegar, a gente vai precisar insistir para que essa injeção de liquidez venha via BNDES, por exemplo, ou via algum outro mecanismo. Mas não dá para essa liquidez ficar empossada, como sempre, nos grandes bancos, nas grandes empresas. É preciso que ela chegue para quem precisa mais, que é o micro, pequeno e médio empreendedor. Com relação a garantias, a gente vem defendendo muito, eu espero que com esse presidente atual do BNDES a gente tenha sucesso. Mas o que a gente tem colocado é o seguinte, você dá um empréstimo de Project Finance para uma Belo Monte da vida, você tem que fazer uma análise muito criteriosa e você tem que ter um volume de garantias enorme. Agora, você fazer 500 empréstimos para pequenas usinas é um risco muito menor, é uma questão de pulverização, né? Acho que o BNDES, que é um banco de desenvolvimento, que tem como missão prover liquidez para aqueles que não conseguem se financiar no mercado privado de crédito, ele tem essa função no estatuto dele, né, de corrigir ineficiências de mercado. Ele precisa começar a fazer securitização de recebível, securitização de carteira de crédito. Poxa, a gente tem o caso aí do BRDE. O BRDE tem financia PCH, CGH no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em parte de Minas Gerais, de Mato Grosso, tal, não sei o quê. O índice de inadimplência é zero. Não tem um real de perda de crédito. Quer melhor que isso? Impossível, né? Assim, a gente não está chegando
fugiu um pouquinho da pergunta, tá, Beth, mas ainda não está chegando, precisa chegar. A gente precisa fazer coro, então se os associados da pesca, os nossos associados estiverem vivendo situações desse tipo, a gente pede que reportem para a gente poder levar para o Ministério da Economia, para o Ministério de Minas e Energia, e falar, escuta, essa liquidez não está chegando, como é que a gente faz para que ela chegue na conta? É super importante ter isso daí. Muito bem. Eu gostaria de colocar aqui um depoimento do professor Edivaldo Santana, que já foi diretor da ANEEL, colocar para o debate, enfim, a Ana pode fazer o contraponto, se assim entender. Segue minha rápida opinião sobre os efeitos da Covid-19. A redução do consumo será semelhante à que aconteceu no racionamento de 2001, aumentando mais ainda a sobra de energia e de contratos. Isso adiará os novos investimentos, o que não é bom para o setor que já passa por uma importante transição energética. A retomada do consumo será diferente daquela que aconteceu em 2002, depois do racionamento. Para que você tenha uma ideia, o consumo médio no ano 2000 só foi novamente atingido em 2012. Vai demorar menos tempo, na opinião dele. Mas temo que o início seja ainda mais lento, pois muitas empresas desaparecerão e a grande indústria vai demorar para reaquecer as vendas. O mais grave é que o setor elétrico sairá de uma crise de sobreoferta com tarifas mais elevadas. Veja o que aconteceu semana passada e acontecerá na próxima semana com reajustes da CEMIG, Copel e outras. E será agravado com esse empréstimo de cerca de 20 bilhões, ele diz aqui, que os consumidores deverão pagar. Isso pode impactar até 10% na tarifa. Do lado positivo, os reservatórios não serão muito utilizados ao longo de 2020, o que melhora as condições de atendimento para 2021. Os preços dos contratos tendem a ser menores. Se o governo fizer tudo direitinho, o que não tem sido histórico, pode aproveitar a enorme queda dos preços internacionais do gás para completar o uso mais acentuado das fontes intermitentes das hidrelétricas sem reservatórios, que, aliás, tem sido uma constante. Ele vê com bastante pessimismo o cenário, especialmente para os consumidores. Com esse retrato, que é um pouquinho pesaroso, mas ele é de uma pessoa que tem uma larga experiência, já foi diretor da ANEEL, hoje exerce importante função no setor também. O que é que a gente pode concordar ou discordar? Essa história do racionamento nos dá lições para a gente aproveitar, essa história de 2001. Ana, o que você tem a dizer ou acrescentar? Em termos de efeitos de redução de carga, sim, eu acho que dá para olhar para alguns aprendizados do racionamento, sendo que há algumas diferenças, né, no sentido de que naquela época boa parte da carga ainda era regulada, o ambiente livre não tinha essa extensão hoje de cerca de 30% da carga. E algo bem interessante do racionamento é que teve um aprendizado na questão da eficiência, né, do uso da energia elétrica. E as pessoas aprenderam a manter seu conforto em casa, mas utilizando de maneira mais eficiente. E lembrando que também naquela época, muito dos confortos que a gente tem hoje, ou que pelo menos já são confortos mais populares, né, como internet, ar-condicionado, enfim, a gente até agora vai entrar no inverno, então eu tenho o ar-condicionado pelo aquecimento, né, também, não só pela refrigeração. A gente não tinha tanto isso na sociedade, então, só que passado aí 20 anos, quase 20 anos, também houve uma mudança nesse perfil
de consumo. Então, eu acho que o que vai dizer sobre o retorno mesmo do consumo, da carga, vai ser principalmente aí a economia, é algo que não vai estar restrito ao setor elétrico como foi o racionamento. Então, basicamente, o que vai dizer é a recuperação da economia, quantas empresas vão sobreviver, como essas empresas vão sobreviver, qual vai ser a extensão do desemprego. Então, eu concordo com ele no sentido de que tivemos alguns aprendizados no racionamento. Eu não sei se vai ser discutido eventualmente uma revisão tarifária extraordinária, como foi feito lá no racionamento, alguma coisa relacionada aos efeitos do mercado de curto prazo dessa sobrecontratação. Então, mas podemos tirar alguns aprendizados. E com relação aos pontos positivos, né, que ele alertou, essa questão do reservatório, acho que a gente pode até apontar que no mês passado, né, o CMSE tinha definido, por exemplo, despacho fora da ordem de mérito, que acarretou, né, de fato, encargos setoriais, de serviço de sistema, para mitigar os efeitos aí da estiagem forte que está havendo no sul, com a queda muito significativa dos reservatórios, e a queda de carga acabou evitando esse despacho fora da ordem de mérito por mais tempo, né? Então, hoje a geração já é suficiente, tanto o despacho fora da ordem de mérito, quanto a importação, na verdade, que tinha sido definido, né? A gente já viu uma queda de preços aí contratual, mas também, como ele aponta como um fator negativo, é essa postergação de investimentos na expansão, porque há, sim, uma sobreoferta de energia, e havendo uma queda de carga, e essa queda de carga demorando para se recuperar, certamente vai haver menos necessidade de novos empreendimentos no setor, né? Vai haver menor necessidade de expansão do setor. E aí a gente não fala nem só de geração, mas pode ter, eventualmente, algum impacto também em investimentos de transmissão, né? O que está relacionado aí ao aumento de capacidade de escoamento elétrico. Então, acho que, de forma geral, eu tento concordar com o doutor Edivaldo, e podemos, sim, tirar aí alguns aprendizados da época do racionamento, da época, como eu comentei anteriormente, de 2014, que foram efeitos inversos, mas com a possibilidade do retorno da conta CR, que, sim, como eu comentei, os efeitos vão para o consumo, nesse caso, mas como foi feito o racionamento, agora o que deve ser buscado é uma solução que, de alguma forma, seja equilibrada para todos os segmentos da cadeia, e, como eu falei no início, preservando aí contratos, a segurança jurídica de todo o setor, para que a gente possa continuar o aprimoramento no setor como um todo. Muito bem. Alexandre, o Flávio Amodio, não sei, ele faz a seguinte indagação: o que o governo do estado está fazendo para o setor? Aproveitando a deixa, né, eu gostaria, nós dois tivemos uma participação importante no programa SC Mais Energia, que à época, em 2015, a partir de 2015, dizem que destravou uma série de entraves, digamos assim, que havia no processo não só do licenciamento, que era seu encargo na Fátima de então, no IMA de hoje, mas também em todo o sistema de governo que, de alguma maneira, interage com o projeto de PCH, CGH, eólico, solar, no estado de Santa Catarina. E, na ocasião, a gente pode comemorar o êxito do programa. Fato é que, com a mudança de governo, esse programa foi descontinuado.
Então, o nosso assistente aqui nos pergunta o que é que o governo está fazendo. Ou, digamos assim, o que é que o governo do estado poderia fazer, adaptando um pouco a pergunta, porque evidentemente, hoje a prioridade do governo é a saúde dos catarinenses, mas evidentemente que tem que ter um olhar na economia, um olhar no pós-Covid, como a gente vai recuperar a atividade econômica para garantir a arrecadação no estado de Santa Catarina. O que é que você poderia acrescentar? Na verdade, se a gente parar para pensar, qual é a função do governo do estado nesse momento? É ser o grande gerente. Então, ele tem que começar a pensar, usar o raciocínio lógico de uma grande gerência. A gerência, o que ela faz? Ela senta, ela chama todo mundo para conversar, ela ouve todas as sugestões, e aquilo que é de melhor é aproveitado, aquilo que não é de melhor se deixa guardado para quem sabe se útil ou aproveitado lá na frente. Esse é o papel do governo do estado. A dificuldade que a gente percebe hoje, que é óbvio, e aí não tem como ser diferente, nós estamos nessa dia da própria doença, nesse momento, é o que nos resta fazer, o que resta ao governo do estado fazer. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que sentar para começar a conversar assim, planejar Santa Catarina, planejar o Brasil, usar o nosso estado como modelo, né? Já que aqui estamos, e a melhor maneira que se tem para fazer isso, como foi feito no SC Mais Energia, é justamente sentar todos os atores envolvidos, né, no investimento, né, no nascimento de novos negócios, e do ponto de vista da burocracia estatal, que no nosso país é gigante, né, então vamos começar a resolver, e de resolver de forma célere e tentar unificar procedimentos para que a gente não precise repetir 3, 4, 5 vezes a mesma situação. Nós temos algumas situações no Brasil que nós vamos ter que resolver, né? Eu gosto muito de dizer, nós apostamos todas as fichas na questão do meio ambiente, né, num instrumento de política chamado licenciamento ambiental, que já se demonstrou, né, não é ele o responsável por melhoria e por ganho ambiental no país. Nós temos outros instrumentos de política que até o momento, né, estão aí aguardando e são papéis do Estado. Né, por que não se pensar, aproveitar esse momento para se começar realmente a definir a questão do zoneamento econômico e ecológico? Por que não fazer as avaliações ambientais integradas? Por que não fazer as nossas AIBHs? Né? Porque, infelizmente, no país, nós estamos transferindo para o particular a obrigação de fazer estudo que nada mais correto seria o poder público já ter feito isso há 30 anos atrás. Então, hoje, infelizmente, a gente tem os órgãos de fiscalização cobrando as avaliações e os estudos estratégicos do particular, sob pena de não se viabilizar empreendimentos, quando a obrigação deveria ter sido do Estado. Né? É a prova fiel de que realmente o Estado falhou lá atrás, quando foi desenvolver a sua política ambiental. Então, nós temos que encontrar essas alternativas, e agora é chegado o momento de repente, todos os atores sentarem, como foi feito no SC Mais Energia, né? Aqui no nosso estado de Santa Catarina, por exemplo, a gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem que chamar para ela essa responsabilidade. Ela tem que capitanear essa situação. Porque vamos ter que pensar no desenvolvimento lá para frente. O Ministério da Economia está super grande, vai ter que capitanear também como é que vai ser feito isso em relação ao restante do Brasil. A palavra da ordem agora é a desburocratização, gente. Não adianta nada a gente ficar planejando cenários para o ano que vem, se o modelo ficar como está, e quando houver a retomada dos negócios, nós começarmos do zero, passar por todo o calvário que todos os empreendedores no Brasil passam todos os dias. Então, esse é um momento de a gente utilizar essa situação extraordinária para se criar situações extraordinárias. Tem notícias boas, né? Eu ontem à noite, fazendo um contato com o pessoal do IMA, fui até autorizado a falar, fui autorizado pela diretora de regulação ambiental, a Gabriela, para falar de algumas situações que devem ocorrer aqui no nosso estado e que, de repente, podem ser copiadas para outros estados da federação. Por exemplo, a mim passou que já estava na mão do governador um decreto com a possibilidade de se dispensar vistorias para efeito de licenciamento ambiental, parcelar valores das taxas de licenciamento ambientais, porque a gente sabe que é muito caro no Brasil, e nesse momento a gente tem que começar a pensar sobre essa ótica também, como é que vamos ajudar do ponto de vista econômico a que novos empreendimentos, ou os empreendimentos que estão em andamento,
possa funcionar, e o governo vai ter que partir para essa questão de parcelamento, já que diminuição é quase impossível. Prorrogar licenças, aquelas licenças que são menos impactantes do ponto de vista ambiental, elas podem ser prorrogadas. O nosso prazo de licenciamento no Brasil é muito curto. Nós obtemos, algumas licenças são dadas para 2, para 4 anos. A gente tem que pensar numa coisa um pouco mais elastecida. Ela me passou também que vai haver, por portaria, logo nos próximos dias, autorização para os enchimentos de reservatório. Você não está precisando pedir isso direto ao órgão ambiental, né? Então, são situações que, nesse meio tempo, você vai ter que começar a resolver, né? O Estado tem um papel preponderante nisso, e o Estado tem que também, além da questão da saúde, é óbvio, mas ele tem que começar também a enxergar, né, nesse momento, chamar, volto a dizer, todos os atores, todos os agentes de fiscalização que vão trabalhar com essas questões lá na frente, Ministério Público, Estadual, Federal, né, todos os órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, e vamos encontrar um denominador comum para que a gente possa acelerar, né, a retomada dos negócios, a retomada dos investimentos, a retomada do setor elétrico, a retomada do setor industrial, de uma forma muito, muito célere, né, para que a gente não aguarde isso acontecer, a burocracia depois seja mais um empecilho, e lá na frente a gente vai pensar em crescer. É chegada a hora de a gente aproveitar esse momento onde todas as cabeças estão com a melhor das boas intenções, para que a gente possa construir, como foi feito lá no SC Mais Energia, né, Jess? Todo mundo sentava e já se resolvia os problemas, todos os órgãos estaduais que tinham que falar já falavam, quem tinha que refazer projetos já refazia, e a coisa fluía. Tanto é verdade que nós fomos aí, durante alguns anos, estado referência na emissão de licenças ambientais. Essa é a lógica, não tem outra. Muito bem. Nós estamos já com 56 minutos de live, eu gostaria de fazer mais uma rodada com todos vocês, e propondo, assim, um pouco de liberdade, sem direcionar muito, mas, assim, a gente ouve muito que o mundo não será mais o mesmo depois do Covid-19. Quer dizer, as pessoas vão mudar suas concepções de vida e, consequentemente, seus hábitos, eventualmente até mesmo de consumo. É possível trazer para a nossa realidade setorial alguma aceleração de inovação, algum processo que realmente signifique um pouco sair dessa caixinha quadrada que nós temos? Eu acho que a grande mudança houve com o marco regulatório a partir do racionamento, e nós não tivemos, assim, grandes mudanças significativas que significaram efetivamente quebra de paradigma. Nós vamos continuar com esse modelo em que preconiza a modicidade tarifária, mas ela não acontece, porque sempre, por uma razão ou outra, acaba que vem uma conta nova para o consumidor, e agora, em que pese a baixa renda, será isenta momentaneamente, e que haverá a postergação de pagamento. Vocês todos sabem que ou é o Tesouro do Estado Nacional que banca essa conta, ou é o próprio consumidor na conta de energia, que nem enxerga lá nos encargos setoriais. É possível pensar, Paulo, de uma maneira diferente, e olhar com base nesse cenário um pouco complexo, enxergar alguma mudança? Nós vamos poder, como setor que desenvolve projetos, ter a condição de colaborarmos efetivamente para uma oferta abundância de energia, e abundante e com baixo custo? O que você enxerga projetando amanhã? Bert, o primeiro ponto que você colocou foi inovação tecnológica, né? A gente está aí há mais de 100 anos e não surgiu nenhuma grande inovação tecnológica que revolucionasse o setor elétrico. A própria solar e eólica não são novidade, né? O ser humano usa a força dos ventos como energia mecânica desde a época dos moinhos de vento, lá de Dom Quixote e tal. A força da água para girar a roda d'água, os romanos já usavam, os egípcios, os assírios. O sol também não é grande novidade e tal. A gente tem alguns ganhos de eficiência, mas não vejo
Uma coisa revolucionária, onde tem mudado mais, parece que tem mais chance, é nessas pesquisas aí no campo do acelerador de partículas, não sei, a não ser que surja alguma coisa muito moderna na área nuclear, na linha do aceleração de partículas, eu não vejo nada assim muito revolucionário, muito quebra de paradigma. Eu não acho esse crescimento de eólica solar, não acho que é uma quebra de paradigma, eu acho que é uma pequena evolução tecnológica de uma tecnologia existente. E nas hidrelétricas também não teve grandes ganhos, né? A gente tem uma melhora aí na linha de sistemas infinitos, que permite melhorar um pouquinho aí o perfil hidráulico das máquinas. A gente tem a indústria 4G, não vejo muito por aí, não. Eu acho até pelo contrário um pouquinho. Eu acho que o que a gente realmente precisa aqui no Brasil, a gente tinha algo que funcionou muito bem, funciona muito bem até hoje, e que a gente jogou no lixo, né? A gente resolveu reinventar a roda e quebrou a cara. Custou muito caro essa brincadeira, né? Acho que a gente precisa fazer é colocar o primeiro passo para resolver problema, para melhorar o setor, é reconhecer que o problema existe e colocar ele de forma clara. Então, vamos lá. O que houve nos nossos últimos 20, 30 anos? A gente tinha a energia mais limpa, mais barata do mundo, hoje a gente tem a quarta mais cara do mundo, a gente aumentou em 700% as emissões de carbono do setor elétrico nesses 20, 30 anos, e vamos lembrar que, de acordo com o IPCC-ONU, as mudanças climáticas estão ocorrendo por um aumento de apenas 40% em 200 anos na concentração de carbono na atmosférica. Então, esses 700% em 20 são uma coisa colossal, colossal. E para quem não acredita, eu sei que o tema é ultra polêmico, né? Para quem não acredita em mudança climática, as mudanças climáticas são a ponta do iceberg dos impactos da indústria fóssil. Temos aí o problema do coque verde, a gente tem aí as crianças sem cérebro de Cubatão que continuam nascendo, reduziu muito da década de 80 para cá, mas continuam nascendo. A gente tem o problema das doenças respiratórias provocadas pelos particulados que são emitidos, a gente tem gases venenosos, tem uma pancada de problema aí no meio, né? Aí, no nosso setor elétrico, por que eu acho que a gente viveu isso daqui, né? Porque prevaleceu a privilegiatura. A privilegiatura é muito competente em vender seu peixe. Né? Contrata-se aí um estudo, como é que tem sido a dinâmica? As decisões aí dos últimos 20, 30 anos foram muito baseadas em estudos encomendados por parte interessada e que, via de regra, concluíam por aquilo que era interesse do contratante. Em vários setores. Quem não lembra do pessoal falando as termoelétricas fósseis vão fazer o papel dos reservatórios com vantagens. Nós jogamos 100 bilhões de reais no lixo com essa brincadeira aí, de 2013 a 2018. Isso é número real, a gente levantou. O Brasil queimou 100 bilhões de reais de combustíveis fósseis, óleo pesado, óleo diesel e carvão nesse período. 100 bilhões. 100 bi. Para gerar 19% da energia que consumiu. Pagou 160 para as hidrelétricas gerarem 73% da energia. E ainda deixar um legado. Agora, esses 100 bilhões virou pó. Virou poluição. Foram sempre 100 bilhões do consumidor, do contribuinte brasileiro, que viraram literalmente pó. Poluição. Então, essas coisas têm que ser ditas. Vamos aprender com os nossos próprios erros e não vamos repetir. Aí, uma coisa que a gente vem dizendo hoje, Mercado Livre, o 232, liberação, nós somos a favor de partir para o Mercado Livre, nós somos a favor de pelo menos muda um pouco a capacidade de a gente vir a ter no futuro um governo despreparado que faça bobagem de novo no setor. Né? Mas, antes de ir para o Mercado Livre, a gente precisa aprimorar o modelo. O que venderam para a gente foi que era um aprimoramento do Mercado Livre. E esse aprimoramento não aconteceu, está sendo só aberto, está só aumentando o tamanho
do Mercado Livre. E eu tenho visto aquela propaganda acho que é Economizódromo, todo dia ali aparece no site da Bracel, esse mês o Mercado Livre economizou tanto. A gente tem que falar a verdade. A economia do Mercado Livre não é porque tem uma varinha de condão ali. A economia do Mercado Livre é porque o consumidor que vai para o Mercado Livre não paga o custo da segurança do sistema, não paga um monte de custo que fica para o consumidor regulado. Não é porque faz mágica. O que realmente reduz custo não é você botar um intermediário no meio que vai reduzir custo. Assim como o corretor de imóveis não reduz o preço do imóvel, o comercializador não reduz o preço. O que reduz o preço é um mercado eficiente, é um mercado que funciona, é um mercado de bolsa, com leilão permanente, em que a qualquer momento do dia e da noite, qualquer comprador e vendedor pode entrar em contato direto, desintermediação, quer dizer, tirar o custo do intermediário. É isso que está reduzindo o preço na economia mundial, com a internet, com os sites de B2B e coisas que valham. Então, assim, vamos no Mercado Livre? Vamos, mas vamos no Mercado Livre aprimorado, em que todo mundo tem a liberdade total. Por exemplo, as hidrelétricas não têm mais que ficar cobrindo a intermitência dos outros, um outro problema, né? A gente criou esse sistema de reservatórios, esses reservatórios foram dimensionados, planejados e construídos para cumprir uma função que era uma hidrelétrica de uma bacia hidrográfica que tivesse um momento hidrológico ruim, poderem ser cobertas por hidrelétricas de uma outra bacia hidrográfica que tivesse com sobra de água. Aí começaram, tem um problema da intermitência horária das eólicas, joga lá na hidrelétrica, cobre. Esses reservatórios não foram planejados e projetados para isso. O que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou uma ponte projetada e construída para aguentar 10 toneladas e quer passar com um caminhão de 20 toneladas em cima dela. Aí a ponte cai e querem culpar o engenheiro que projetou ali. Não é culpa dele, é culpa de quem deixou passar o caminhão de 20 toneladas. E isso equivale a transferir recurso de um ente privado para outro. Isso é até ilegal. Né? Estão passando para as hidrelétricas, para o sistema de reservatórios hidrelétricas, a responsabilidade por resolver o problema de terceiros, que são, inclusive, concorrentes delas. Né? Então, a gente precisa apontar essas coisas e consertar essas coisas. Quer mudar a forma de usar os reservatórios? Beleza, mas tem que remunerar direito quem está fazendo isso. O grande erro que a gente fez, a gente quis resolver o problema, agora não é mais hidrelétrico, agora é hidrotérmico. Agora não, agora o mote é, não, vamos para o Mercado Livre que resolve. Aí o Mercado Livre quer receber a energia barata das hidrelétricas amortizadas, né, a 10, 20, 30 reais. Mas não quer as termoelétricas de 1.400. Essa aí eles querem que fique só com o regulado. Então, aqui no Brasil, o que a gente precisa fazer é botar a ordem no setor elétrico, acabar com os privilégios. Vamos tirar o subsídio de todo mundo. Vamos tirar os subsídios. Beleza, só se fala no 50% do desconto do fio. Cadê o subsídio do Mercado Livre? Do consumidor do Mercado Livre que não paga o custo, vários custos que o cara do regulado paga. Cadê os 18 bi por ano do Repetro? Por que não tira isso? Nós estamos falando de 8 bi de desconto do fio, tem lá mais 9 bi de CCC e subsídio para o carvão mineral por ano, CDE. A gente tem isso aí tudo, números reais de 2019 e o projetado para 2020. Então, vamos acabar com os subsídios? Vamos acabar com os subsídios de todo mundo. E como é que nós vamos acabar com esses subsídios? Vamos reduzir primeiro de quem recebeu mais no passado, por megawatt instalado, e depois de quem recebeu menos. De forma que, ao final do processo, a gente reequilibre esse excesso de subsídios para um e pouco subsídio para outros. Vamos botar a bendita tarifa horária. Por que não? O consumidor já paga tarifa pico fora pico há décadas. A gente está discutindo desde 1998, nunca está pronto o suficiente para entrar. Não é verdade, é porque a ausência do preço horário, ele favorece fontes que geram pouco fora da ponta e pouco na ponta e muito fora da ponta. Permite que elas vendam carne de pescoço como se fosse filé mignon, pelo preço de filé mignon. E dá um sinal errado para o mercado que só leva a um agravamento
porque aumenta cada vez mais a quantidade de energia quando não precisa e não tem quando precisa. Aí você tem que ter 2 usinas, 2 megawatts instalados para garantir 1 para o consumidor. É custo. Isso é custo. Então, assim, durante 50, 60 anos, a gente teve a energia mais limpa, mais barata do mundo, não tivemos nenhum apagão. Nós temos hidrelétrica no Brasil desde 1930 até 2000, nunca tivemos problema. O primeiro problema que a gente teve foi em 2001, e justamente porque paramos de construir reservatórios na década de 90. Dá para a gente aprender e falar, vamos repetir o que deu certo, não o que deu errado, né? É isso que tem que fazer. Nós estamos com a matriz errada. Tem um erro que eu não sei se é erro ou se é lobismo, que levou o Brasil a optar por uma matriz ineficiente. Vários países do mundo não têm o potencial hidrológico que nós temos. Nós temos a solução melhor do que fóssil para o setor elétrico. Deixa o petróleo para outros fins, usa o gás para a indústria, sei lá, mas não dá para ficar forçando uma matriz pior do que a gente tem. Inclusive do ponto de vista ambiental, que o doutor Alexandre falou muito bem, inclusive do ponto de vista ambiental, o que tem que se fazer não é a avaliação ambiental integrada de bacia, o que precisa fazer é uma avaliação ambiental integrada do setor elétrico, do setor energético. Nós temos fontes melhores do que combustível fóssil, não adianta nada a gente botar o carro elétrico na matriz e alimentar a energia elétrica desse carro elétrico queimando petróleo. É varrer a sujeira e enfiar debaixo do tapete. Queremos melhorar? Tem que ser com energia renovável, né? Então, o que, sinceramente, eu acho, na parte de evolução tecnológica, eu acho que são esses campos, alguma coisa na área nuclear, fusão do átomo, sei lá, se pode surgir. Bateria, até hoje não conseguiram desenvolver nada que tivesse um custo compatível. Para mim, a pilha mais limpa e mais barata do mundo continua sendo o reservatório de hidrelétrica. Não gera lítio de lixo, não gera cádmio, não tem metal pesado na brincadeira. E o Brasil já estava, o Brasil era líder, era o melhor país do mundo. E o discurso continua, o Brasil tem 70% de renovável. Espera aí, a gente tinha 100%, não melhorou não, piorou. Nós aumentamos 700% das emissões do setor elétrico, essa coisa, tem 70%. É no mínimo uma meia-verdade, né? No mínimo uma meia-verdade. Eu acho que são essas coisas que a gente tem que discutir. E eu acho que hoje, com essa crise, com a necessidade de se gerar emprego, de se gerar energia mais barata, de reduzir o custo, tal, não sei o quê, é a hora, é o momento da gente ir para cima, colocar os nossos pontos, mostrar para todo mundo, inclusive para os ambientalistas, qual que é o caminho correto, ideal para seguir. As hidrelétricas têm os seus problemas? Claro que tem. Claro que tem, mas está na hora de falar a verdade, de todo mundo falar a verdade, e de parar com essa coisa. Eu vou nas reuniões das associações, né, aquele clima de corte palaciana, ninguém quer falar, ninguém quer pisar no calo de ninguém. Mas, gente, a gente precisa falar, porque senão nós vamos naufragar como um país. Precisamos falar a verdade, precisamos tocar nos pontos delicados, e precisamos corrigir. Vai ter espaço para todo mundo, com a entrada de carro elétrico, vai aumentar a demanda de energia elétrica uma barbaridade, vai ter espaço para todo mundo. O que não dá é a gente se contentar em aceitar uma matriz muito pior do que poderia ser. É isso que a gente não pode mais aceitar, a gente precisa lutar pelo correto. Muito bem, Paulo. Considerando o nosso tempo, eu gostaria então que Ana, eu tenho comigo que você já abordou esse assunto, mas eu vou repetir aqui. Eu recebi uma pergunta da nossa audiência no Facebook, do Marcos Tavares. Pergunta para Ana Petit. Você acredita que o possível déficit financeiro das distribuidoras possa vir a ser rateado também para os consumidores do Mercado Livre, mediante um ato normativo da ANEEL? Grato se for possível responder. Eu tenho a impressão que você já falou lá no início, mas se puder reforçar, e aí aproveita para dizer um pouco do que você enxerga na sua atividade, se é possível nos seus debates, naquilo que você está participando, enxergar um caminho
diferente do que a gente, evidentemente, fez no passado. É possível imaginar o nosso futuro num setor elétrico diferente, com um smart grid, com sistemas inteligentes, com inovação e colaborando efetivamente, como diz o Paulo, para a modicidade tarifária, para melhorar a vida do consumidor. Ana, por favor. Com relação à pergunta, se o déficit for causado por uma sobrecontratação de energia das distribuidoras, por uma inadimplência também, dificilmente a ANEEL vai partilhar a cobertura desse déficit com o mercado livre, né? Não faz sentido, se fizesse, eventualmente, poderia levar a uma judicialização. Eu acho que o que pode ficar a dúvida é, eventualmente, se esse déficit ele se demonstrar em algum item da parcela B, que é o custo direto da distribuidora, os custos gerenciáveis, né, e que a gente basicamente está falando de contratação, do uso, da capacidade do sistema de distribuição, que aí tanto afeta consumidores livres e cativos, né? Não sei se poderia vir alguma coisa nesse sentido, mas hoje muito do que está sendo discutido é com relação à sobrecontratação de energia propriamente dita, e essa quem é diretamente afetado relacionado a isso são os consumidores cativos e não o ambiente de livre contratação. Com relação à inovação, acho que pensando num mundo, né, de que a gente vai voltar sim para uma normalidade, mas muito possivelmente para uma normalidade diferente do que a gente conhecia, né? Eu acho que um aspecto que a gente pode comentar é como que vai ficar toda a estrutura de trabalho, né? Após a crise, se as empresas que adotaram, por exemplo, 100% de home office, como é que isso volta para o mundo normal, né? Se essa estrutura de 100% home office, ela permanece, porque se observou, eventualmente, que tem alguma redução de custo, ou até de qualidade de vida dos colaboradores também, né? Que evita aí a mobilidade, o deslocamento em trânsito pesado, né, que eu moro em São Paulo, então é uma realidade aqui de São Paulo. Se isso acontecer, por exemplo, as pessoas tendem a ficar mais em casa, no trabalho, né, eu acho que vai haver uma preocupação maior com o uso da energia, com a eficiência, né, então que aí o que leva à discussão dos consumidores terem medidores inteligentes, aí eu falo muito dos consumidores residenciais, né, consumidores inteligentes, medidores inteligentes, ter mais conhecimento da sua carga, do seu uso. Então, acho que pode vir alguma inovação tecnológica em relação ao uso, ao controle dessa medição, ao conhecimento dessa medição. Também a medição o estabelecimento, né, do smart grids, e também como até já regulamentado, né, e incentivado aí pela resolução 878, os próprios procedimentos de autoleitura desses consumidores, né, também é algo bastante interessante em termos de inovação tecnológica. E aí isso também reflete até um comportamento na liberalização do mercado, né, que apesar de uma discussão ainda muito grande que tem que ter, mas, a princípio, tende a liberalizar, e é importante, então, que todos os consumidores, de alguma forma, já tenham mais conhecimento e entendimento do seu consumo, de como ele acontece. Do ponto de vista de acontecer algo diferente, eu concordo com o Paulo no sentido de que o setor como um todo ele tem que entender toda essa estrutura de custo, o que são investimentos eficientes, o que são investimentos que, por exemplo, traz mais benefícios para o sistema em termos de custo, em termos de segurança, em termos de redução de perdas elétricas. E aí, acho que o PLS ele permite essa discussão, lembrando que até
a discussão ele não vai se resumir ao projeto de lei, né, porque ele precisa de todo o arcabouço regulatório que vem depois, que vai permitir bastante esse debate. Então, a minha mensagem é nesse sentido, né? Acho que a inovação tecnológica é muito grande para os consumidores menores, para os consumidores residenciais, vislumbrando uma alteração desse cotidiano do trabalho, né? Esse aprimoramento do setor, olhando de forma sincera todos os custos, e toda a sua estrutura, e rezando e torcendo para que a gente saia bem da crise, né, no sentido de que passe logo e a gente veja a economia retomando toda a atividade. Muito bem. Alexandre, sem lhe dar um tema, eu queria lhe deixar à vontade para fazer suas considerações finais. Enfim, sinta-se à vontade de fazer a sua mensagem. Bom, vou pegar aqui um pouquinho o que o Paulo disse, um pouco o que a Ana disse, um pouco o que a gente discutiu aqui durante esse nosso encontro. Primeiro ponto, a economia não vai crescer se não tiver energia, isso é fato. Então, é chegada a hora de se entender a importância do setor para o contexto nacional, para o contexto de geração futura de novos caminhos aí para que o país possa voltar num curto espaço de tempo. E quando a gente fala curto espaço de tempo, por mais que exista, que a gente possa pensar, mas vai demorar, nós não temos tempo para demorar, não podemos esperar muito tempo, né? Porque tem pessoas que vão passar necessidades, uma grande parcela da nossa população vai sofrer, né, pós-Covid, então a gente não tem tempo para ficar ainda discutindo como é que vai poder ser feito ou não, acho que nós temos que partir para as ações efetivas. O Paulo falou de uma situação que é meio lógica, isso é quase que uma corrente universal, né, a utilização do sistema fóssil, dos combustíveis fósseis, ela está com os dias contados, então nós temos que realmente abraçar a matriz energética, que é aquela que melhor se adaptou com o contexto brasileiro, né, a nossa matriz hidráulica, e vamos ter que trabalhar com ela, essa é a lógica. E aí sim, desenvolver todo um setor, ou desenvolver todo o setor de maneira tal que ele possa contribuir de forma rápida, né? Nós vamos ter pressa, o país vai ter pressa, se a gente tinha pressa agora para poder retomar o crescimento, nós vamos ter muito mais pressa após esse período triste aí que a gente está vivendo. Às vezes a gente esquece de alguns detalhes, a gente fala em utilização de combustível fóssil um pouquinho antes, semanas antes, né, da crise tomar uma proporção, essa proporção que nós estamos vivendo, o mundo também ficou parado algumas semanas discutindo, né, 2 países resolveram discutir preço de petróleo e produção de petróleo, né, e nós sofremos a consequência aqui no país. O dólar estourou, a gasolina aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu. Então, assim, uma situação, é um reflexo de utilização de um sistema. Tem que repensar esse sistema daqui à frente. Fala, Jéssica. Alexandre, chegou uma pergunta para você já abordou, mas rapidamente. O Estado de Santa Catarina, em especial o IMA, tem uma cultura de processos autodeclaratórios, como certidões ambientais e LAC, LAC, por exemplo. Você acha que o nosso sistema jurídico-ambiental catarinense admite a ampliação do rol de atividades de licenciamentos ambientais autodeclaratórios, em particular para CGH e PCH? O sistema autodeclaratório é o sistema do futuro, né? Eu comecei a minha participação hoje dizendo que nós temos que começar a confiar, né? E o sistema autodeclaratório num país onde as pessoas confiam umas nas outras é o melhor sistema. Né? Por que eu, enquanto poder público, né, poder do público, né, porque às vezes a gente esquece, o Estado somos nós, né? Se alguém vai pagar a conta nessa situação toda, somos nós. Né? O Estado, na verdade, ele está fazendo o papel dele de repassar os recursos que nós produzimos. Né? Então, nós temos que entender, enquanto Estado, que a gente tem que ter confiança mútua naquelas pessoas que pretendem produzir, gerar, né, e empreender. Tomar as providências que têm que ser tomadas, se as pessoas fazem errado, elas têm que ser punidas, também a questão da punição no Brasil ela tem que ser mais efetiva,
né? Mas partir para uma lógica, sim, de que os empreendimentos devam ser rapidamente autorizados, desde que os estudos ambientais assim o digam. Senão, não tem lógica a gente fazer estudo ambiental. Não é simplesmente pegar todos os estudos ambientais que já foram produzidos nesse país, o país já foi estudado pelo menos mais 5 vezes, colocar num banco de dados, né, e aí deixa o banco de dados resolver. Não. A partir do momento que você tem a consciência de que há possibilidade, você contratou profissionais, contratou uma mão de obra qualificada, essa mão de obra produziu um estudo que ele é satisfatório do ponto de vista ambiental para dizer que o seu empreendimento pode acontecer, e a matriz de geração de energia não foge a isso, inclusive algumas situações muito menos impactantes do que outros empreendimentos, né? Se a gente parar para pensar, uma linha de transmissão, a impactação ambiental dela é mínima. A impactação talvez seja supressão de vegetação ou o local onde ela vai passar. Então, por que isso não pode ser feito de forma declaratória? Por que não pode ser feito de forma imediata, utilizando a expertise que o Estado já tem? No nosso Estado aqui, Santa Catarina, tem a possibilidade de utilizar a licença por adesão e compromisso, foi, inclusive, avaliada do ponto de vista da sua constitucionalidade, se entendeu que é constitucional. Então, por que não se ampliar esse rol? Buscar essas outras atividades que precisam de uma decisão imediata. Nós fizemos um levantamento aqui, nós temos pelo menos umas 300 licenças em andamento dentro do órgão ambiental estadual. Olha, se a gente transformar isso em número, gente, nós estamos falando de muito dinheiro que poderia ou pode vir a entrar no mercado de forma rápida. E como disse o Paulo, a própria Ana também, é uma produção rápida, as pessoas vão precisar de mão de obra, o mercado vai se aquecer, né? A gente precisa de bastante pessoal trabalhando. Então, a lógica é essa, nós temos sim que encarar que existem alternativas para o modelo tradicional, LAP, LAI-LAU, esse modelo é ultrapassado, esse modelo trifásico, né? A gente vive num país onde você avalia ambientalmente o empreendimento, emite uma LAP, e aí diz, não, teu empreendimento, do ponto de vista ambiental, ele é bonito. Tá, eu posso começar a fazer? Não. Agora você aguarda, porque nós temos uma fase cartorial, que é a fase da LAI. Então, quando você juntar toda a documentação, nós vamos fazer essa nova avaliação, e aí a gente vai te autorizar a instalar. Passado lá um tempo, você recebe a tua LAI. Tudo bem, agora eu terminei. Então, agora eu posso começar a produzir, posso começar a gerar. Não, aguarda mais um pouquinho, que nós vamos fazer mais um trabalho cartorial, fazer uma nova avaliação para ver se realmente você pode operar ou não. Isso não existe. Se a gente pensa num país que tem que ter celeridade, né, com responsabilidade, volta a dizer, ninguém está falando para se fazer libera geral, é sentar mesmo, né, Jéssica? É fazer o que foi feito nos programas que o Estado tinha, senta todo mundo na mesa, vamos debater, vamos definir, vamos terminar essa reunião somente quando a situação for positiva ou negativa. Né? A gente tem que tirar esse modelo burocrático. Acho que os órgãos ambientais estão caminhando para isso no país inteiro, né? Pegar os bons modelos que nós temos, acertar aquilo que tem para ser acertado, mas eu vejo com muito otimismo, né? Embora triste por esse momento que a gente está vivendo do ponto de vista de saúde, mas é um momento, como disse o Paulo, a gente, quem sabe, né, não é chegada a hora de a gente dar uma parada para rearranjar a situação e sair mais fortalecido lá na frente, né, com geração de emprego, dinâmica do poder público um pouco mais acelerada, a discussão da participação efetiva do poder público nessa questão ambiental, né, que é o ganho, é o específico de todos nós. E, de vez, abraçar, se for o caso, as energéticas, com certeza, a matriz fóssil, ela não vai ficar aí. Com licença, Alexandre. Esperamos aí para o futuro. Com licença, Alexandre. Evidentemente que o nosso papo poderia se prolongar um bocado, mas nós temos que encerrar. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, não só a vocês, que nos honraram com esse debate bastante proveitoso e sempre atual, e que a gente espera repetir outras vezes. Paulo, sempre nosso parceiro, Alexandre, e seja bem-vindo em outras ocasiões, esperamos que possa repetir a Ana Pet. Eu gostaria de agradecer quem nos acompanhou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou outra mídia, e dizer que a APESC gosta de receber essas contribuições, como alguns fizeram, para que a gente possa melhorar o nosso debate e prover, enfim, os mecanismos necessários para que os nossos associados continuem a produzir energia para Santa Catarina e para o Brasil. Muito obrigado a vocês todos e uma boa noite. Muito obrigado, Bert. Prazer é nosso.
Valeu. Tchau, Ana. Boa noite, tchau, obrigada.